Abram suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7. Hoje nós não temos nem a tela, nem tampouco temos a Ana Luísa e a Maria Eduarda e Nicole. Vocês podem ir com os adolescentes, caso vocês não possam ficar lá embaixo. Tem permissão, diz que o pastor mandou, tá? 2 Crônicas, capítulo 7, de 12 a 14. Esta palavra eu compartilhei no nosso culto de quinta-feira, 2 semanas atrás. Naquele dia um dos irmãos falou: pastor, precisava falar isso no domingo. Naquele domingo não era possível, mas hoje é possível, eu quero trazer para vocês. É uma palavra pequena, direta, considerando o nosso tempo disponível, né? Mas olha só, 2 Crônicas, capítulo 7, 12 a 14. Sem olhar na sua Bíblia, ou talvez só refrescou, se eu falar para você, fale para mim 2 Crônicas 7, 14. Quantos de vocês poderiam recitar isso de memória? Vamos lá, que os que sabem, vamos lá? Se o... Sem ler. Sem olhar na Bíblia agora, o versículo 12. Vamos? Ué. Ok, o 13. Notaram o que aconteceu? Gente, não. Espera aí então, fica lá, o Almeida já está na frente, né? Olha o versículo 12, olha a minha versão, assentados mesmo como estamos. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Olha o 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí ele entra com 14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra do Senhor. Você pode dizer amém para isso? Amém. Já ficou bem claro, né, que é nosso costume, e não há erro, né? Alguns versos nós pegamos e decoramos, e isso é bom, e é bom ter na memória o máximo possível de versos. Porém é importante também que nós entendamos o contexto. E apesar de serem apenas 3 versículos, o contexto aqui é bastante rico. É o que eu gostaria de trazer para vocês, alguns ensinamentos que estão nesses 3 versos. No pano de fundo geral, esse momento é um momento muito especial na vida, na história da nação de Israel. Eu diria, se nós consideramos tão importante hoje, eu vi pela intensidade das notificações no WhatsApp, vi nas Facebook, mensagens, Messenger, tudo isso aí, essa circulação de vídeos e palavras, e disso e daquilo, vote isso e tal. Se eu vejo essa intensidade, talvez fosse algo parecido com isso, um momento muito especial na vida da nação. No caso da nação de Israel, era a dedicação do templo de Salomão, primeiro templo. Até aquele dia, o Senhor Deus se encontrava com seu povo na tenda chamada da congregação. Lá a palavra original é a tenda do encontro. Encontro de quem? Deus com o povo. Era ali onde estava a arca, era ali onde Moisés, né, e os sacerdotes iam, era ali onde Deus vinha através da nuvem, né, ali que se encontrava com o seu povo Israel, se comunicava com eles. E agora eles tinham um templo magnífico, promessa de Deus, desejos de Davi, e agora completo no dia de Salomão. E é nesse contexto que nós temos esses 3 versos. Eu gostaria de, como eu disse, levantar alguns ensinamentos aqui. O primeiro deles é o seguinte, no versículo 12, olha o que acontece. E o Senhor apareceu de noite a Salomão. Olha o ensinamento, pastor, aqui. Nós temos um Deus que se importa, deseja relacionar-se conosco. O Senhor veio e se revelou a Salomão, apareceu de noite a Salomão. Se eu pudesse fazer assim, trivializar quase, né? É como alguém que chega o seguinte, você apresenta: olha, meu nome é Renato, sou pastor lá da CCP. O que eu estou dizendo com isso? Eu gostaria de estabelecer um relacionamento, um laço com você. E nosso Deus faz isso. Nós sabemos mais tarde que ele vai dizer que ele fez isso. A palavra de Deus lá em Hebreus 1 fala assim, que o Senhor em outros tempos já falou através dos profetas,
da sua palavra, e hoje, através de anjos e aparições, e hoje falou através do seu Filho. Então, até a presença de Jesus é Deus dizendo: olha, eu quero me relacionar com você. Eu tenho interesse. Nós temos um Deus que preza, que valoriza relacionar-se conosco. Eu quero entrar em um relacionamento conosco. Eu não sei onde você está, porque às vezes nós pensamos assim: ninguém se importa comigo. Eu entro e saio e só, as pessoas não sabem meu nome, não sabem minha vida. Nós temos um Deus que se importa conosco, que se revela a nós. Ele usa a palavra, usa uma circunstância, o Espírito de Deus usa uma pessoa, o que seja. E até através dessa palavra ele está dizendo a você: eu me importo com você e eu quero entrar em um relacionamento com você. Você me permite? Você responde? Você toma minha mão? Mas há uma coisa melhor aqui ainda, nesse versículo 12. Ele não só apareceu de noite a Salomão. Se você olhar no contexto, Salomão havia orado, falado com Deus. E o Senhor volta para ele e diz o seguinte: não só eu quero me relacionar com você, ou seja, as suas orações não ficaram sem resposta, mas eu ouvi a tua oração. Não é bom isso, gente? Saber que não só temos um Deus que deseja se relacionar conosco, entrar e ter esse laço conosco, mas também promete de saída: eu ouvirei a sua oração. Ele diz: eu ouvi a sua oração. Quando você falar, você não vai estar falando para o ar apenas, para céus de bronze. Eu ouvi a tua oração. Então, o ensinamento que gostaria que você levasse: nós cultuamos, temos um Deus que ele se importa conosco e deseja relacionar-se conosco, e ele já de antemão diz: eu ouço as suas orações. Você pode dizer amém para isso? Amém. Segundo o ensinamento que nós temos nesse texto também, no versículo 13, olha só, parece que aqui de repente assim, estava tudo céu azul, sol brilhando, de repente o 13 vem, nublou tudo, apesar que nós precisamos das chuvas e tudo mais, porque o 13 fala assim, na minha versão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Contexto: 1, 2, 3, através dos profetas, o Senhor está falando, e falando, e falando, e falando. E essa lista, ela está resumida. Há mais coisas. Qual é o ensinamento que nós temos aqui? É que apesar que Deus deseja relacionar-se conosco, apesar que Deus ouve, quer dizer, eu quero te ouvir, eu presto atenção no que você fala, eu levo a sério quem você é, o que você diz, o Senhor está nos avisando também o seguinte: maus caminhos, escolhas más, nos separam desse Deus maravilhoso que quer relacionar-se conosco. Lá em Isaías fala assim: não é que os ouvidos de Deus estejam cerrados, que ele não ouça, nem o seu braço encolhido que não possa agir, mas os nossos pecados fazem separação entre ele e nós. Nós paralisamos. Nosso Deus, que é todo poderoso, ele não vai impor, ele não vai poder se relacionar conosco quando nós escolhemos viver no pecado. Que pecado é esse? Nós oramos pela nação, estamos clamando. Eu sei que você tem um clamor legítimo. Eu sei também, pelas postings que eu vi, pelos comentários feitos, que muitos de vocês estão colocando a esperança em uma pessoa. Eu oro para que essa pessoa, eu não vou dizer nome de candidato aqui, porque não é a campanha política, Eu oro para que essa pessoa possa corresponder 10% do que eu já ouvi. Mas eu queria que vocês se preparassem, que possivelmente não fiquem desapontados se isso não acontecer. Nós já vimos esse filme uma vez, e outra vez, e outra vez. Que seja o dia da realidade acontecendo. Você me entende, o coração? O que eu quero dizer? Não coloquem suas esperanças em um ser humano. O que nós temos que pegar aqui para o nosso país, inclusive, é o seguinte: não existe restauração sem arrependimento. Não existe restauração sem nós nos voltarmos dos nossos maus caminhos, como ver daqui a pouco o caminho de volta. Ele está dizendo, Deus falou assim: se vocês seguirem a minha voz, se vocês andarem de acordo com a minha palavra, ele diz, vai acontecer isso, só bênção.
as bênçãos te alcançarão, os inimigos fugirão, os seus rebanhos vão ter abundância, as suas plantações e tudo mais. Mas ele disse, mas se vocês não obedecerem, como eu falei, essa lista resumida, logo de saída ele vai dizer assim, sua fonte de alimento é sem chuva, não tem plantação, sem os céus fechados, eventualmente morrem tudo. Sem isso, o que vai acontecer? A sua provisão vai ficar escassa. E o que sobrar dela, os gafanhotos virão. Eles representam aquele devorador que vem. E ainda por cima, vão enviar enfermidades. Me lembro daquela situação daquela mulher que 12 anos, lembra, com aquele fluxo de sangue? E ela diz, todos os meus recursos foram gastos atrás da cura. Entendem o que eu quero dizer? Ou seja, qual é o ponto? O Senhor está dizendo, gente, escolhas más. Salvação nunca é por mérito. Pecado perdoado nunca é pelo nosso comportamento, mas relacionamento com Deus é quebrado quando nós não deixamos os nossos maus caminhos. Pecado faz separação. Eu gostaria de poder ter bastante tempo para fazer uma lista, para você ir para casa, não. Vou dizer algumas coisas mais. Em Israel, a lista de pecados é enorme. E isso realmente aconteceu. Os céus se fecharam, os gafanhotos vieram e eventualmente eles foram para o exílio e tudo mais. Mas prestem atenção, o Senhor falou muitas vezes, através de Moisés, através de Josué, através dos profetas, disse o seguinte, eu vou colocar vocês em uma terra extraordinária, porém estou tirando o povo de lá, e vocês não copiem os seus hábitos, não copiem os seus costumes. Jesus vai dizer lá em João 17, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Nós não podemos estar aqui, você que já foi resgatado por Jesus, e continuar a viver como se fosse todo mundo. Dá um exemplo. Uma das maneiras que eu e meu filho nos relacionamos, já mencionei para vocês, de ver filmes. Dessa vez eu falei, olha, não tem um filme novo aí dos heróis? Ele falou, pai, esse filme não está muito bom não. Ele disse, vamos ver uma série na televisão, a gente já vimos no passado, em inglês lá, The Last Ship, não sei se vocês já viram, né? O Último Navio. Uma história bem interessante, até os diálogos e a história e o enredo é bom. Vamos ver, é a última estação. Aí quando ligou, começamos, você sabe que, como o Efraim falou, para gravar 30 segundos levou 2 horas, né? Sabe que nos filmes eles são muito breves em tudo, as mensagens são rápidas, não é? Mas eu notei uma coisa estranha, havia uma jovem senhora, bem bonita, assim, né? Tudo que tem a ver com a marinha, né? E com o pessoal do exército e tudo mais. Então aquela senhora no telefone, chegando e falando. E eu comecei a notar pela conversa, né, que ela estava tendo, ela estava falando com a sua esposa. E continuou. Aí começaram a mostrar a esposa, a outra mulher, e aqui o marido, essa outra mulher. Vocês estão me dizendo o que eu quero ver? Eu fiquei olhando. 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto. E as cenas se repetiam. Acompanharam a mulher desde sair do seu carro, passar pela segurança, entrar na sala e fazer tudo. E até na hora de começar a reunião, porque era um momento sério do filme, né? Ela estava falando ainda com a sua esposa. O que eu quero falar? O pastor agora perdeu a estribeira, está falando do homossexualismo de cara, coisa assim. Gente, isso não é verdade que isso está sendo imposto nossa goela abaixo? Nunca nós devemos e podemos legislar leis de moralidade. Isso não compete a nós, igreja, dizer o que é correto, o que não é correto em termos de vida diante de Deus. Mas você concorda comigo que nós estamos num mundo hoje que está intolerável? Se você dá um pio de que você tem valores que ainda estão relacionados com a palavra de Deus, você passa um momento muito difícil. Você concorda comigo? Estamos sendo os valores e princípios do mundo ao nosso redor. Isso vai para a honestidade, isso vai para a moralidade, isso vai para todos. Preste atenção. A igreja deve ser um lugar, uma família onde todo mundo é bem aceito. Então isso não quer dizer que você entrar na igreja, ser aceito, para se membrar, como o Efraim falou, você precisa... Não. Nós vamos para Jesus como estamos. E Jesus nos ajuda a colocar as coisas nos seus lugares, nos seus eixos. Esse é o caminho de Deus.
E é assim que precisa ser. Mas quando chegamos ao Senhor, há uma transformação. Por quê? Porque se nós não passarmos pela transformação divina, sabe o que vai acontecer? Os céus se fecham. Os devoradores vêm e a enfermidade vem. Isso não é ameaça, é uma consequência. Mas não quero ficar no negativo, vamos entrar no positivo rapidamente aqui, né? Terceiro ensinamento. Então, se há um relacionamento, Deus deseja um relacionamento. Se os nossos caminhos maus fazem separação, há aqui uma palavra de restauração, porque o versículo 14 diz assim: mas se o meu povo, aquele que já foi lavado no sangue de Jesus, e mesmo que andou, né, por uma razão ou outra, uma circunstância, às vezes nós estamos em situações que levam tempo para acertar. Paciência, nós vamos andar com você, nós vamos andar juntos. Se o Senhor tem graça, nós também temos que ter graça, e caminhamos juntos, passo a passo, sem julgamento, sem a tortura, nada disso, nós caminhamos. E ele diz assim: mas se o meu povo, e vai nessa ordem, que se chama pelo meu nome, como é que nós passamos a ter o nome de Jesus? Só há um jeito. Lá o João capítulo 1 fala assim, a partir lá do versículo 11, né? Ele veio para o que eram seus, e os seus não os receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, não importa onde você está, não importa a sua condição, tudo o que é preciso para que você seja chamado pelo nome de Jesus é dizer: Senhor Jesus, eu aqui, ó. Talvez tenha uma bagagem de situações que precisam ser transformadas, mas eu aqui. E o Senhor diz o seguinte: eu te chamei pelo nome, e eu coloco meu nome em você, você é meu. Mas a minha vida não está... Nós chegaremos lá, passo a passo, um dia de cada vez. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou em outras palavras, não adianta tentar melhorar os caminhos sem passar pela cruz. Venha Jesus primeiro. Daqui a pouquinho vamos falar da maneira, né? Corpo partido por nós, sangue derramado por nós. Comece com Jesus, na cruz. Primeiro ele. Agora, se o meu povo que está comigo se humilhar, ou seja, humilhação, dizer: Pai, o Senhor tem razão. Deus não está pedindo para você fazer a transformação você mesmo, mas Ele está pedindo para dizer: Senhor, minha vida está uma mess. Todo mundo sabe que é um mess, né? Está uma confusão só. Aí eu aqui, toma. E orar. Ô pastor, se eu já chego diante de Deus, Ele é Deus, eu já disse para Ele que eu estou aqui humilde. Senhor, o Senhor tem razão, preciso da sua ajuda. Eu tenho que orar ainda. O que é orar? É dizer para Ele: abre o coração. Senhor, a minha vida, as minhas escolhas, meu casamento, meu relacionamento, e a lista vai, os vícios, os hábitos, as coisas, pronto, abre o coração. Então vamos lá: se humilhar, orar, buscar a minha face. O Senhor ama. Lembra quando Jesus falou sobre Marta e Maria, que Maria havia escolhido a melhor coisa? O que ela estava fazendo? Só estar diante do Senhor. Continue, não deixe entrar em ruínas aquele altar diário com Deus. Separa tempo só para estar com Ele. Invista esse tempo a Ele. Coloque o Senhor em primeiro lugar e deixar os seus maus caminhos. Não funciona. Às vezes nós somos tão descarados, acho que essa palavra descarado não é ruim não, né? Tão descarados que a gente faz tudo isso aqui, a gente se humilha porque está no aperto, a gente ora, até busca a Deus, mas ainda quer manter os mesmos caminhos, mesmos hábitos, mesmos endereços, não de mudar de casa, mas indo para os lugares que não devia estar, ações que não devia estar cometendo outra vez. Já sabemos o fim delas, já vimos esse filme. Então Ele coloca para nós: o caminho está aberto. Você tem um Deus maravilhoso que quer que você de volta, que diz o seguinte: olha, eu me revelo a você. E Ele está se revelando a você hoje. Eu ouço você. Ouço, eu estou ouvindo você, quero te ouvir. Coloca de lado essas más escolhas, coloque de lado esses maus caminhos. Se humilhe, ore, busque a minha presença, né? Abandone os maus caminhos. Ele vai terminar com uma palavra aqui extraordinária.
Pastor Nélio falava assim: se esquecer o resto, não esqueça disso. Ele fala o seguinte: e se você fizer isso, eu prometo a você que a sua vida vai ser como aquela fonte de água viva, que do seu interior fluirão rios de água viva. Que rios de água viva são esses? Digamos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei. Não há nada, não há coisa impossível que Deus não passe a borracha do sangue de Jesus e limpe. Eu perdoarei os seus pecados, né? E o que ele diz mais? E eu sararei o quê? A sua terra. Ou seja, não será somente eu, a mim, a minha família, a minha comunidade, o meu país, por que não? O meu Brasil. Mas você notou onde começa? Começa comigo. Começa no meu interior. Começa com o meu arrependimento. Obviamente eu oro para que no Brasil inteiro pessoas estejam, se voltando para Jesus primeiro, se arrependendo dos seus caminhos, orando, se humilhando, se quebrantando, para que Deus possa ouvir dos céus, perdoar nossos pecados individuais e das nossas comunidades e nação, e eu também sarar a nossa terra. Eu peço a Deus que você possa dizer: ó Senhor, usa esse tempo maravilhoso. Nós vamos passar imediatamente a Santa Ceia, a celebração. Quero pedir nossos presbíteros que vão me ajudar, homens que vão me ajudar a servir, para que venham tomar o seu assento, aqui a sua posição, aqui à frente. E você que está aqui, use esse tempo para refletir nessas palavras. Pondere. Ó Senhor, obrigado porque esse é esse Deus maravilhoso de amor, esse Deus maravilhoso que deseja a minha presença, que promete que ouvirá a minha voz. Mas sonda-me, Senhor, sonda meu coração e vê, Pai, onde eu estou. Vem, Senhor, desmanchar, vem desfazer, Pai.